As terras de Moabe se estendiam sob um céu implacável, e a fome apertava seus habitantes com garras de ferro. Noemi, uma mulher de semblante abatido, observava a paisagem árida, um eco da desolação que sentia em seu coração. Anos antes, ela e seu marido, Elimeleque, haviam buscado refúgio ali, fugindo da fome que assolava sua terra natal, Belém. Mas Moabe, que prometera abrigo, tornou-se um túmulo. Elimeleque se foi primeiro, vítima da doença que se espalhava como fogo em palha seca. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, encontraram esposas moabitas, Orfa e Rute, na esperança de reconstruir a família. Mas a morte, implacável, os reivindicou também, deixando Noemi sozinha com suas noras em uma terra estrangeira e hostil. A amargura a consumia, uma sombra que obscurecia sua alma. Orfa e Rute, com seus corações gentis, tentavam confortá-la, mas as palavras pareciam vãs diante da dor lancinante de Noemi. "O Senhor me afligiu", ela murmurava, a voz rouca de tanto pranto. "Minha vida está vazia e meu futuro sombrio." Apesar da dor, um laço de lealdade se formou entre as 3 mulheres, uma chama tênue de esperança em meio à escuridão. Noemi, mesmo em sua amargura, reconhecia a bondade de suas noras, e elas, por sua vez, viam em Noemi uma mulher sábia e sofrida, digna de compaixão e respeito. A notícia de que a fome em Belém havia cessado chegou a Noemi como um sussurro de esperança, uma brisa suave em meio à tempestade de sua dor. Ela decidiu então retornar à sua terra natal, buscando refúgio e talvez um vislumbre de redenção. Com a voz trêmula, ela comunicou sua decisão a Orfa e Rute, suas noras, e as liberou para voltarem às suas famílias em Moabe. Orfa, com o coração pesado, beijou Noemi e se despediu, as lágrimas correndo por seu rosto. A saudade de sua família e a incerteza do futuro em uma terra estrangeira a puxavam de volta para casa. Rute, no entanto, permaneceu em silêncio, os olhos fixos em Noemi, uma determinação silenciosa se formando em seu interior. "Não me instes para que te abandone", Rute finalmente declarou, a voz firme e clara. "Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e assim me acrescente, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti." Noemi, surpresa e comovida com a lealdade de Rute, aceitou sua decisão. E assim, as 2 mulheres partiram juntas, enfrentando a árdua jornada de volta a Belém. A estrada se estendia diante delas, poeirenta e implacável, serpenteando por paisagens desoladas. A força do sol castigava suas peles e a sede atormentava seus corpos, mas apesar das dificuldades, a jornada fortaleceu o vínculo entre elas. A cada passo, a cada palavra trocada, o amor e a lealdade de Rute se revelavam, uma luz que iluminava o caminho de Noemi em meio à escuridão. Após dias de jornada, Noemi e Rute finalmente avistaram as muralhas de Belém. A cidade, vibrante com a colheita, contrastava fortemente com a aridez de Moabe. O reencontro de Noemi com seus antigos vizinhos foi marcado por espanto e pena. As mulheres de Belém, que outrora a conheceram como uma figura próspera, mal a reconheciam em sua aparência abatida e envelhecida. "É Noemi?" perguntavam, sussurrando entre si. Noemi, com a voz embargada, respondeu: "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Parti cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamam Noemi, se o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu?" A presença de Rute, a Moabita, gerou curiosidade e desconfiança. Uma estrangeira em uma terra onde os laços de sangue e tradição eram fortes,
Ela se sentia como uma intrusa. A adaptação à nova cultura não seria fácil, e a sombra da fome ainda pairava sobre a cidade. Noemi, agora chamada Mara, lutava contra a amargura que a consumia. A perda de seu marido e filhos a deixara devastada, e a visão de sua cidade natal, outrora um lar, agora a lembrava de sua solidão. No entanto, a lealdade de Ruth era um farol de esperança em meio à escuridão. Um lembrete de que, mesmo na dor, o amor e a compaixão poderiam florescer. A fome ainda pairava sobre Belém, e Ruth, buscando sustento para si e para Noemi, aventurou-se nos campos de cevada durante a colheita. Seguindo o costume, ela começou a respigar, recolhendo os grãos caídos deixados para trás pelos ceifeiros. Seus olhos atentos e mãos ágeis garantiam que nenhum grão fosse desperdiçado, uma demonstração silenciosa de sua diligência e cuidado. Enquanto trabalhava, um homem imponente se aproximou. Boaz, um parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, era um homem rico e respeitado, conhecido por sua bondade e integridade. Seus olhos se detiveram em Ruth, e ele perguntou a um dos seus servos: "De quem é esta jovem?" O servo explicou que ela era a moabita que havia retornado com Noemi. Boaz, impressionado com a história de lealdade e sacrifício de Ruth, a abordou com gentileza. "Ouça, minha filha", ele disse, sua voz calma e reconfortante. "Não vá respigar em outro campo. Fique aqui com as minhas servas. Ordenei aos meus servos que não a incomodem. E quando tiver sede, beba da água que eles tiraram." Ruth, admirada com a bondade de Boaz, curvou-se em agradecimento. "Por que fui tão favorecida a ponto de merecer a sua atenção?" "Sou apenas uma estrangeira", ela murmurou. Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra depois da morte do seu marido, como deixou seu pai e sua mãe, sua terra natal, e veio viver com um povo que você não conhecia antes. Que o Senhor recompense você pelo que fez. Que você receba plena recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." A notícia da bondade de Boaz chegou aos ouvidos de Noemi, que viu uma oportunidade de redenção. Ela percebeu que a lei do resgatador poderia oferecer proteção e esperança para Ruth e para ela mesma. Noemi, ao saber da generosidade de Boaz, percebeu que a providência divina estava agindo em favor de Ruth. Ela conhecia a lei do resgatador, que permitia a um parente próximo resgatar as terras de um parente falecido e casar com a viúva, garantindo a continuidade da linhagem. E Boaz, um parente próximo de Elimeleque, parecia ser a resposta para suas orações, com sabedoria e cuidado. Noemi instruiu Ruth sobre como buscar a proteção de Boaz. "Minha filha, não devo buscar um lar para você, onde possa encontrar segurança?" Ela perguntou, a voz suave, mas firme. "Boaz, cujas servas você acompanhou, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará na eira, separando a cevada. Lave-se, perfume-se, vista suas melhores roupas e vá até a eira. Mas não deixe que ele saiba que você está lá até que ele tenha terminado de comer e beber. Quando ele se deitar, observe o lugar onde ele se deita. Então vá, descubra seus pés e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer." Ruth, confiando na sabedoria de Noemi, aceitou o conselho sem hesitar. Ela sabia que a situação era delicada, mas a esperança de um futuro melhor para ela e para Noemi a impulsionava. A tensão e a expectativa cresciam à medida que Ruth se preparava para o encontro com Boaz. Um encontro que poderia mudar o curso de suas vidas. A noite havia caído sobre Belém, e a eira onde Boaz separava a cevada estava envolta em um silêncio expectante. Ruth, seguindo as instruções de Noemi, lavou-se, perfumou-se e vestiu suas melhores roupas. Com o coração acelerado, ela se dirigiu à eira, movendo-se com cautela na escuridão,
Boaz, após terminar seu trabalho, comeu e bebeu, e seu coração se alegrou. Ele se deitou para descansar ao lado de um monte de cevada. Rute, observando-o atentamente, aproximou-se silenciosamente e descobriu seus pés, deitando-se ali. A quietude da noite foi interrompida apenas pelo som suave do vento e pelo farfalhar da cevada. Por volta da meia-noite, Boaz acordou tremendo de frio. Ele se virou e se surpreendeu ao encontrar uma mulher deitada a seus pés. "Quem é você?" ele perguntou a voz grave. "Sou Rute, sua serva." Ela respondeu, a voz trêmula, mas determinada. "Estenda a orla do seu manto sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador." Boaz, honrado com o pedido e impressionado com a virtude de Rute, respondeu com gentileza: "Que o Senhor a abençoe, minha filha. Esta sua lealdade final é ainda maior que a primeira, pois você não foi atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher de valor. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe aqui à noite. Pela manhã, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Mas, se não quiser, juro pelo Senhor que a resgatarei. Deite-se aqui até o amanhecer." Na manhã seguinte, Boaz foi até a porta da cidade, o local de encontro dos anciãos e onde as transações legais eram realizadas. Lá, ele encontrou o parente mais próximo de Elimeleque, o homem que tinha o direito de resgatar Rute e as terras de Noemi. Boaz o chamou para se sentar com ele e 10 anciãos da cidade, que serviriam como testemunhas. Você sabe que Noemi, que voltou da terra de Moabe, está vendendo a propriedade que pertencia a nosso parente Elimeleque. Boaz começou, sua voz clara e firme: "Se você quiser resgatá-la, faça-o na presença destas testemunhas e dos anciãos da minha cidade. Mas se não quiser, diga-me, para que eu saiba. Pois não há ninguém além de você para resgatá-la, e depois de você, eu sou o próximo." O parente mais próximo, inicialmente interessado em adquirir as terras, respondeu: "Eu a resgatarei." Boaz então o informou das condições do resgate. "No dia em que você adquirir as terras de Noemi, também deverá adquirir Rute, a moabita, viúva do falecido, para manter o nome do falecido em sua herança." Ao ouvir isso, o parente mais próximo percebeu que o resgate envolveria mais do que apenas a propriedade. Ele teria que se casar com Rute e garantir a continuidade da linhagem de Elimeleque, o que poderia afetar sua própria herança. "Nesse caso, não posso resgatá-la para mim," ele disse, desistindo de seu direito. "Resgate-a você mesmo, pois eu não posso." Com o parente mais próximo renunciando ao seu direito, Boaz assumiu a responsabilidade. Diante das testemunhas, ele declarou: "Vocês são testemunhas hoje de que adquiri de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. Também adquiri Rute, a moabita, viúva de Malom, para ser minha esposa, a fim de manter o nome do falecido em sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado de seus irmãos e da porta de sua cidade. Vocês são testemunhas hoje." E assim, Boaz resgatou Rute, cumprindo a lei e demonstrando sua integridade. O casamento de Rute e Boaz foi celebrado com alegria, um símbolo de esperança e redenção em meio à dor e à perda. O casamento de Rute e Boaz foi celebrado com alegria, um símbolo de esperança e redenção em meio à dor e à perda. A comunidade de Belém se alegrou com a união, reconhecendo a virtude de Rute e a bondade de Boaz. E o Senhor abençoou Rute, e ela engravidou e deu à luz um filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: "Bendito seja o Senhor, que não a deixou hoje sem resgatador, que o nome dele se torne famoso em Israel."
Ele trará a você renovação e a sustentará na velhice, pois a sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos, deu-lhe à luz. Noemi pegou o menino e o pôs no colo e passou a cuidar dele. Os vizinhos disseram: Noemi tem um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. A história de Ruth e Boaz transcendeu a história individual, tornando-se um legado para as gerações futuras. A lealdade de Ruth, o amor de Boaz e a providência divina se entrelaçaram, culminando na linhagem do rei Davi, um símbolo de esperança e redenção para o povo de Israel. E assim, a história de Ruth, a Moabita, se tornou um testemunho da fidelidade de Deus e da importância da lealdade, do amor e da fé